grande multidão, com espadas e correntes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Pai bendito, aqui está a palavra, Senhor, sagrada, a tua palavra. A mensagem, Senhor, é tua. Eu também me pertenço. Mais uma vez, Senhor, me coloco diante de Ti para que o Senhor use a minha vida, pois a Tua igreja precisa, Senhor, ouvir a Tua palavra de vida. Ser conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, através da Sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Aleluia, maravilha. Irmãos, eu quero trazer esta mensagem desta noite para encerramento deste culto. Dizem ali fora que tem a cereja do bolo, né? Os cultos, a cereja sempre é a palavra de Deus. Então, detalhe de maior importância é que fecha um culto racional, em que temos uma mensagem da parte de Deus pela sua palavra revelada aos nossos corações. E nós temos um texto aqui que vai nos falar de um momento que pode até a alguém dar um sentimento de raiva, né? De algo não bom, ao perceber que Jesus, o nosso maravilhoso Jesus que fez tantas maravilhas, será traído. E toda traição cabe entre nós é algo que não traz coisas boas ao nosso viver, né? Ninguém gosta de ser traído. Mas eu me arrisco a dizer que em várias áreas da vida ao qual nós temos, muitos de nós vamos experimentar, ou se não todos nós, iremos experimentar da traição. Iremos confiar, iremos abrir nosso coração, né? Confiar em alguém, em algo, em homens, mulheres, patrões e por aí muitas outras coisas. E muitos serão decepcionados, serão traídos, apunhalados. E isso é muito ruim. E Jesus, não diferente de nós, ele teve uma traição muito dolorida, porque é uma traição que vem de dentro, não é uma traição que vem de fora. Até porque não há como existir traição se não for alguém que está próximo. Porque se não está próximo, como vai trair? Se não alguém que está ligado, como vai trair? Por isso a traição é dolorosa, traz sofrimento, traz choro, lágrima, traz essa decepção que na vida, no contexto geral, muitos até se fecham a dados ou muitos relacionamentos por causa de uma experiência ruim. Alguém que foi traído no casamento
porque acha que qualquer outro casamento que ela venha assim passar, ela vai sofrer traição outra vez. Amizades, aí não quer mais ter intimidade, relacionamentos, né? E por aí vai, tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, e que alguém pode se fechar, né? Se colocar com o coração duro e ter como autodefesa não confiar mais, não se abrir mais, para não sofrer decepção. Mas ainda que Jesus passa pela traição de um dos seus discípulos, um dos 12. Gente, a gente está falando de qualquer um que surgiu e traiu Jesus, não. É de alguém que esteve com Jesus desde o princípio que ele iniciou o ministério. Que ele começou a separar 12 homens, 12 discípulos, para que ele viesse ensinar. E não só aprender, mas eles viessem ter exclusividade de que muitos não tiveram, de ver de perto como Jesus agia, os milagres que ele operava, as bênçãos que ele concedia, os ensinamentos que muitas das vezes não estavam para multidões, mas estava ali reservado para os 12. Experiências como a pesca maravilhosa, olha, e algum dos 3, Pedro, Tiago e João, separado em dados momentos em que ele vai, sabe, ter experiência só com esses 3. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, só os 3 vai com ele. Não é isso? Na transfiguração, em que aparece ali Elias, e ali só está quem? Pedro, Tiago e João. Mas, irmãos, em outros dados, experiências, milagres, ações de Jesus, os 12 estavam, participaram. Gente, assim, a gente olhando para a nossa atualidade, alguém possa dizer, é difícil manifestar a fé, porque eu não vejo esse Deus. Mas a fé exatamente é crer em algo que não se pode ver, mas que se espera, que se acredita. A palavra nos ensina isso. Porém, por uma imaginação, um pensamento assim de alguém, ele possa ir por esse caminho. Mas se você for colocar ao inverso, aqueles 12 discípulos que estavam com Jesus teriam tudo para não decepcionar, para não trair Jesus. Por quê? Porque eles viram. Não contaram para eles. Eles viveram com Jesus os milagres, as bênçãos. Ouviram as palavras diretamente da boca do Filho unigênito de Deus. Mas aqui nós temos, trazendo com uma certa atenção, um dos discípulos, cujo nome é Judas. Que dentre os 12, esse Judas, se comparando, não que os outros não tivessem dificuldade, mas o Judas parece que não absorveu nada de bom enquanto esteve perto de Jesus. Ao que me dá a entender pela palavra é que Judas não chegou a um momento sequer de ter transformação interior em sua vida. Em prática, há quem defenda, estudiosos, em dizer que em nenhum momento da palavra nos evangelhos Judas vai chamar Jesus de Senhor, mas só chama ele de Rabi, de mestre. Ao dar a entender que Judas não reconhece Jesus como Senhor, como Deus. Já começa a ver aí o problema de Judas, porque ele não tem Jesus como seu Senhor.
bolsa. Olha o que a palavra de Deus vai falar acerca de Judas. Vai dizer que Judas é ladrão e que ele tem a bolsa de dinheiro. Ele é o tesoureiro. E no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21, que eu citei agora há pouco errado, vai dizer uma outra coisa. Jesus falando: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Por que eu trouxe esses dois textos? Primeiro, que Jesus já sabia que Judas iria trair, porque ele prediz a traição. Judas não trai e Jesus diz quem é o traidor. Judas ainda está maquinando o mal em seu coração e Jesus já prediz que ele será o traidor. Mas veja, se Jesus já sabe que Judas será o traidor, aquele que vai vendê-lo por 30, ou traí-lo, melhor dizendo, por 30 moedas de prata, por que Jesus vai lhe confiar uma posição de confiança que é o tesoureiro? Porque Jesus, ele nos ensina que vale a pena depositar confiança para que alguém veja que ele pode tomar uma atitude diferente na vida. Sabia disso? Você vai encontrar na vida a história de pessoas que ninguém daria nada, mas porque alguém confiou algo. Vem aqui, trabalha comigo. Vem aqui, ó, eu vou te ajudar. Vem aqui, eu te estendo a mão. Ela abraçou a oportunidade e ela se transformou em alguém bom, em uma pessoa boa, de caráter. Irmãos, não é diferente de nós, no sentido de que não temos a máxima da perfeição. Lá na carta de João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado está mentindo, já está pecando. Ou seja, todos nós temos pecado. Então não temos a máxima da perfeição em nossas vidas. E dizer, e quero trazer aqui para nós, que quando a palavra de Deus fala em perfeição, fala de integridade, fala de caráter na vida do ser humano. Vez por outra estamos vacilando, vez por outra estamos trocando o que é excelente por uma coisa passageira. Estou falando no contexto geral da humanidade e também daqueles que servem o Senhor. Quantas vezes alguém já olhou e pensou: hoje é meu último culto, hoje eu não quero mais saber de igreja. Talvez alguém nesse momento, em alguma igreja, esteja pensando assim: é o último culto que eu estou participando. Talvez alguém está planejando e dizendo: é a última ceia que eu estou participando, é a última festividade, é o último ano que eu estou regendo um departamento, que eu estou dando aula na escola bíblica dominical, é o último mês, último ano que eu estou na presença do Senhor, eu vou desviar. Tem muita gente pensando assim. Tem muita gente achando melhor o dinheiro do que Jesus. Foi o que aconteceu com Judas. Ele achou que as 30 moedas de prata era melhor para ele do que ter Jesus com ele. Nem um ouro, nenhuma prata, nenhum tesouro é mais precioso que ter Jesus contigo. E lá na carta de Pedro vai dizer que não fostes comprados nem com ouro, nem com prata, mas com sangue precioso de Jesus. Ele é precioso. E Ele não somente é precioso, como Ele nos tornou preciosos, porque Ele pagou um preço alto que foi dar a vida dele por nós.
hora, é ter Jesus no momento do leito, é ter Jesus no momento de desespero, é ter Jesus no momento que você precisa de socorro e grita, mas ninguém ouve a sua voz, mas Jesus está te observando e está dizendo: aquieta, eu sou o teu socorro bem presente na angústia, clama a mim e responder-te-ei. Ele é real. Mas isso tudo que eu estou dizendo aqui, que nos faz sentir e entender o quanto Jesus é maravilhoso, Judas jogou tudo fora. Ele abriu mão de estar com Jesus, de ter uma história diferente, por causa de 30 moedas de prata. Mas assim como, mesmo Jesus sabendo do caráter ou falta de caráter de Judas, que ele é ladrão, que ele roubava da bolsa, ele lhe confiou o cargo. Você está apontando o dedo para Judas? Mas nós temos falhas. Mas nós somos imperfeitos. Por isso que a graça de Deus é um favor imerecido, porque mesmo sendo falhos, Deus confiou a você um ministério. Deus confiou a você o dom da adoração. Deus confiou a você o louvor, o clamor, a obra, o evangelho, o pregar a toda a criatura. Deus te lavou, te remiu, te santificou, te resgatou, te deu vestes brancas, te deu uma transformação, um novo nascimento. Tem gente que tinha um nome aí, que o apelido foi dado no mundão. Deus falou assim: não, tu tem um nome. Te deu dignidade, te deu caráter. Te tirou da lama, te tirou do vício, te tirou da prostituição, te tirou desse mundão para te fazer príncipe e princesa na obra dele, para te fazer filho do Pai e te dar a herança da vida eterna. Não é para você vender, não é para você largar, não é para você jogar fora. Segura essa herança com toda a tua força. Segura a salvação de Cristo que Ele te deu, Ele te dá. Não abra mão, não olhe para trás, para não virar estátua de sal. Não tenha saudade de quem você já foi lá fora, mas tenha o seio de ser melhor a cada dia na presença do seu Deus, de ser alguém cheio. Não é alguém como Pedro que estamos falando aqui no culto,
das vezes a gente traz Jesus também. A gente vira as costas para Ele. Porque a gente faz escolhas de outras coisas em vez de servi-lo, em vez de adorá-lo, em vez de exaltá-lo. Não renunciamos a nós mesmos para viver Cristo em nós. Mas queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Nós queremos a vitória, mas não queremos o dono da vitória. Nós queremos o milagre, mas não queremos o Todo-Poderoso conosco. Tem muita gente assim. Me dá que eu pago um voto, mas eu não quero compromisso. Jesus quer compromisso. Jesus quer compromisso. Mas independente. Isso aqui é para alcançar o coração de alguém que possa ouvir essa mensagem. Independente que você hoje talvez está virando as costas para Cristo. Independente que hoje talvez você está vacilante, errante, andando torto pela vida, sem dignidade, amarrado ao pecado. Ainda que Judas traiu Jesus. E da pior maneira que alguém pode trair outro ou outra pessoa, com amor, ou com gesto de amor. Trair com crueldade é até normal, é algo que se espera. Mas ser traído com um beijo, isso é um alerta. Ser traído com um beijo, hein, minha irmã? Alguém te abraçando no momento que você mais precisa, porque Jesus estava angustiado. Nós lemos todo o capítulo, ou a maioria da parte dele, e nós vimos que Jesus estava triste. Jesus estava orando ao Pai, dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele nos ensina: mas que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer fazer. É essa posição que nós temos que aprender com Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Não é o que eu quero, ainda que eu não queira passar pelo sofrimento, pela luta, mas que eu possa dizer: mas que seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Ele está angustiado, ele está chorando, e os seus discípulos dormindo, e Jesus falando: vocês não podem vigiar. Em outros textos do Evangelho, não pode orar comigo nem uma hora. E quando chegam na igreja não oram, está fazendo como eles, não oram. Jesus falou: vocês não podem, vocês são meus amigos. Porque Jesus já falou: vocês não são mais servos, vocês são amigos. Meus amigos, ore comigo. Nesse momento que Jesus está sofrendo toda essa angústia como um homem, e ele vai falar: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por a carne ser fraca, ele está lutando em angústia e tristeza, mas o espírito dele está pronto. E nessa necessidade, como homem, precisando de ajuda, um dos seus discípulos o trai com um beijo. Mas o texto da Santa Ceia, que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, vai nos dizer: e na noite que foi traído, tomou o pão. Ei, está sendo traído? Toma o pão. Não desista da comunhão. Não desista de servir. Jesus está sendo traído, mas ele serviu a Santa Ceia. Aprenda a servir mesmo sendo traído. E qual é a palavra que eu queria trazer e fecho aqui? É que por mais que a gente venha vacilar na vida,
fraqueza, praticar alguma traição contra Jesus. Algo que ele não merece a gente fazer. Murmurar. Não querer mais intimidade, não querer mais buscá-lo, não querer mais viver ele em nossa vida, não querer mais meditar sua palavra, não querer mais render louvores a ele. Dizer, não vou mais, não quero mais, abandono. Assim como Jesus fez com Judas, ele ainda faz com toda a humanidade. Quando Judas o traiu com um beijo, Jesus fala: amigo, a que vieste? Agora há pouco eu cantei a canção Ninguém Explica a Deus. Quem pode explicar o amor de Jesus? Sendo traído, chamar o traidor de amigo. E esse é o tema dessa mensagem. Ele, Jesus, ainda te chama de amigo. Dá tempo, enquanto você está com vida, em aceitar essa amizade com o Criador. Porque ele não desistiu de você, ele não desistiu de nós. Ele ainda te chama amigo. E hoje a mensagem é: amigo, não me abandone, não me deixe, não tape seus ouvidos para a minha palavra, conversa comigo, ora comigo, busca minha face pela madrugada, não me deixe, igreja! Oh, aleluia! Não deixa, Jesus! Porque ele ainda te chama de amigo. Vamos ficar de pé? Aleluia. Quando recebe essa palavra, diga amém. Senhor Deus, Pai bendito e maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, dada ao meu coração, aos nossos corações. Que nós possamos valorizar, Senhor. Oh, meu Pai querido, que temos contigo, Jesus. Que nós não venhamos traí-lo. Que nós não venhamos, Senhor, olhar para trás, darmos as costas para Ti. Nos ajuda, Senhor, a te servir com sinceridade, com o coração, meu Pai querido, em verdade na Tua obra. Ajuda-nos, ó Pai, a te honrar, porque o Senhor honra aqueles que te honram. Meu Pai, sempre cada vida, a cada família, Senhor, essa semana abençoa. Desfaça qualquer laço, qualquer obra do mal. Desfaça qualquer contenda, qualquer confusão. Desfaça, Senhor, qualquer coisa sobre a vida da Tua igreja. E do filho, da filha, do esposo, da esposa, dos netos, de toda a mãe que quer jogar por terra todo mal. Abençoa os compromissos, abençoa, Senhor, da saúde física, espiritual, emocional. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos leva a segurança para os nossos lados. E assim eu te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, o amor de Deus, nosso Pai e Criador, e a comunhão com o Espírito Santo, seja convosco hoje para sempre. Todos dizem amém. A alegria do Senhor É a nossa força. é a nossa